Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir no Instagram, Alemão SPFC. E agora sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quinta-feira. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, e vamos lá para as novidades do dia. O tricolor volta a campo nesse próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro, jogo no próximo sábado, né? Depois de amanhã, já temos um confronto importantíssimo pela competição. São Paulo vem de 2 vitórias, uma no Brasileiro, outra na Sul-Americana, vem ganhando ritmo, vem ganhando aí confiança, então com certeza vamos em busca de outro ponto aí positivo para essa grande partida contra a equipe do Vitória. Vamos para mais informações dos bastidores, né? Primeiramente, o São Paulo assinou até 2030, né? Renovou o contrato do zagueiro Isaac, ele que é tido como uma das grandes promessas do clube e é visto como o futuro da zaga São Paulina. Ele foi destaque aí na Copinha esta temporada, tinha um vínculo até 2027, recebeu uma valorização salarial e também, obviamente, a renovação contratual que era de 2027 foi para 2030. A multa, né, foi para 80 milhões de reais para o mercado nacional e 600 milhões de reais para o mercado internacional. Confesso para vocês que não entendo muito essa diferença, né, de um valor para o mercado nacional e outro valor para o mercado internacional. A gente sabe que os clubes fora, né, vêm com mais dinheiro, né, ainda mais quando vem convertido, né, em dólar, em euro e tudo mais, mas a informação é muito positiva, né? O Isaac, grande zagueiro, grande promessa aí da zaga São Paulina, renovou agora até 2030. Outro contrato assinado no São Paulo é da Unicesumar, a nova patrocinadora do clube. Vai estampar aí o calção do São Paulo. O contrato foi assinado até 2028 e o tricolor vai receber, né, ao longo desses 3 anos, né, 2026, 2027 e 2028, 8 milhões de reais, né? São 2,2 milhões no primeiro ano, 2,5 milhões no segundo ano e 3 milhões no terceiro ano, contrato até 2028 da Unicesumar. São Paulo está fechando também com a Seguros Unimed, né? Ainda não foi de fato concretizado, mas estamos próximos aí de novos patrocinadores na nossa equipe, né? Sempre muito positivo, né? Quando vai entrando aí alguns patrocínios, né? Novos milhões de reais na conta São Paulina é sempre muito importante, né, rapaziada? Então, 2 contratos assinados aí nesta tarde, né, de quinta-feira, muito importante pra gente. E agora a gente vai falar sobre uma outra situação, a gente já comentou com vocês, mas vamos trazer atualizações sobre o Luka, né? O Borussia Dortmund tá intensificando aí o interesse no jogador, né? O jogador que participou aí dos últimos jogos da seleção brasileira sub-20 no São Paulo, ele não vem tendo tantas oportunidades assim, né? Chegou a, inclusive, algumas vezes atuar pela equipe sub-20, né? Mas no profissional ele acabou que não tá tendo tanto espaço, mas é um garoto que é enxergado também muito bem aí para o futuro ou para uma grande venda, né? E parece que o Borussia Dortmund nesta próxima janela vai intensificar e vai vir com muita força para investir no garoto, né? O scout do Borussia, né, avaliou o garoto com muita positividade e tá sendo muito bem tratado internamente a contratação do Luka para o futuro do ataque de uma das maiores equipes do futebol alemão. Beleza, rapaziada? Eu já destaquei para vocês também que o Arsenal, né, foi uma outra equipe que se interessou pelo futebol do atleta, né? Mas o Borussia vem com muita força para contratar o Luka aí na próxima janela de transferências, né? Vale lembrar que a janela do meio do ano é a janela que se inicia a temporada europeia, né? Então os clubes investem mesmo, contratam muitos jogadores. Tem clubes que têm preferência por jovens garotos, né? Como por exemplo o Borussia, né, sempre investem em jovens jogadores. O Arsenal também está de olho, né? O Arsenal está aí na luta pela Champions, está na luta pela Premier League, né? Então é uma equipe também que investe pesado. Tem outros times aí também de olho, mas podemos ter o Luka por pouco tempo com a camisa do São Paulo, né? E eu acho que poderia aproveitar mais o garoto, né? Ele é um jogador que tem muita qualidade, tem 1 contra 1, vai para cima. O Roger tá dando moral aí pro TT e não é nenhum problema, mas eu acho que o Luka poderia também ter o seu espaço, até por conta de hierarquia. Eu não sei se funciona muito bem isso, né? O Luka ali acabou chegando primeiro, né? Mas sofreu com algumas lesões e tudo mais, estava convocado, né? Por isso que abriu espaço pro TT treinar. O TT foi muito bem no treinamento, agradou, foi pro jogo, jogou aí essas últimas partidas, esteve à disposição no banco de reservas. Então, o Luka é um garoto que eu gosto demais, né? Foi campeão ano passado da Copinha, chegou ao profissional, é um garoto que tem muita expectativa em cima dele, né? Então, eu acho que ele poderia ter mais minutos em campo, né? O que você acha
sobre ele? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Ainda sobre o caso do Arboleda, né, rapaziada? A gente sabia que iria virar uma novela, né? O jogador foi visto novamente lá no Equador. O São Paulo teve os contatos respondidos, né? Tá tendo um prazo mais ou menos de 10 dias, né, para que toda essa situação seja esclarecidamente aí resolvida, né? O jogador não vai mais vestir a camisa do São Paulo, assim como a gente já comunicou vocês lá no dia do jogo contra o Cruzeiro, né? Falou, ó, o Arboleda já não veste mais a camisa do São Paulo, né? O jogador será negociado, a gente não sabe de fato qual que vai ser esses termos, né? A princípio, uma rescisão contratual está sendo aí encaminhada. Ele pode assinar com uma outra equipe aqui do futebol brasileiro ou ele pode voltar ao futebol equatoriano, tá bom, galera? Essas duas possibilidades, neste momento, são as mais fortes. A gente sabe que o futebol brasileiro, ele hoje, financeiramente, ele está mais estável do que o futebol equatoriano, né? Mas o jogador pode pensar em faturar um pouquinho mais ou pode voltar à sua terra natal, né? Então tá com essas duas possibilidades aí na mesa o Robert Arboleda, e a situação deve ser definida aí na próxima semana. Enquanto isso, a gente só vai atualizando vocês aos pouquinhos aí sobre o que de fato está acontecendo. Ontem também teve a votação para a exclusão, né, do quadro associativo do São Paulo de Mara Casares e também do Douglas Schwartzman. A votação está muito bem encaminhada e os dois de fato devem ser excluídos, né? Então é mais um, a gente falou recentemente sobre o Carlo Magno, né, rapaziada, que era CEO do Júlio Casares, agora a Mara, agora o Douglas também sendo excluídos. E ó, pode parar por aí não, hein? Tem Ares para sair, tem Leco, tem Aidar, tem o próprio Casares, porque esses ficam quietinhos aí, mas eles continuam no quadro, né? Não tem nem que ficar mais no quadro, tem que ser excluído também. Eu sei que tem uma burocracia, tem uma questão de votação, tem que chamar os conselheiros, tem que chamar todo mundo ali para votar e tudo mais. É chato, de fato é chato, mas essa corja tem que sair do São Paulo Futebol Clube. Não é ser afastado, não é ir para um outro cargo, não é ficar quieto, não. Tem que sair do São Paulo Futebol Clube, assim como foi feita a exclusão, né, do Carlo Magno e assim como está encaminhada também a exclusão tanto da Mara quanto do Douglas, né, que se defenderam falando que é questão política. Mas, mano, a Mara assumiu que o áudio que foi vazado, ele é verdadeiro, ou seja, ele é toda aquela conversa, ela teve a veracidade confirmada pela própria participante. Então a parte que o Douglas fala, a gente ganhou, todo mundo ganhou, então obviamente muita gente ganhou dinheiro ilegal com a instituição do São Paulo Futebol Clube, né? Ganhou dinheiro aí de maneira irregular, né, nas costas da nossa instituição. Então tem que ser excluído, tem que pagar na justiça, tem que pagar de todas as instâncias possíveis, né? Então, rapaziada, só pelo fato aí dessa confirmação já tinha, né? Mano, eu acho que, é uma vergonha o que fizeram com a nossa instituição, com o nosso clube tão querido, né, rapaziada? Então, vamos aguardar aí a confirmação, mas isso aí também tá muito bem encaminhado, né? Então, a princípio, muitas boas notícias, né, acontecendo aí nesses últimos dias, né? A gente sabe que a dificuldade, ela é muito grande, a gente sabe que o São Paulo passa por maus bocados já faz algumas temporadas, né? Mas muitas coisas positivas acontecendo depois da gente ter chegado no fim do túnel, né, rapaziada? Depois do São Paulo ser investigado aí pela polícia, depois de ser instaurado em inquéritos aí pelo Ministério Público, depois de o presidente sofrer impeachment, depois de ser feito aí esquemas para vendas ilegais de ingressos, depois de acontecer absolutamente tudo, parece que podemos caminhar agora para cima, né? Porque cavar mais ali no fundo do poço, acho que não tem nem mais como, né, rapaziada? Então agora a gente tenta caminhar um pouquinho aí para cima, para as coisas começarem a dar certo pra gente. Vamos ser campeões? Vamos trazer grandes estrelas, fazer grandes contratações, grandes investimentos, reforma no estádio? Não sabemos, né? Mas só da gente ter aí algumas notícias positivas já é de fato muito positivo, né? Porque, como eu falei para vocês, o que vinha acontecendo nos últimos anos era vergonhoso, né? A pior notícia era sempre a próxima, né? Quando a gente falava, não, essa notícia aí, mano, acabou o São Paulo, vai fechar as portas. Aí daqui a pouco vinha uma notícia pior. Então, a gente passou por maus bocados nessas últimas temporadas, a gente criou uma dívida gigantesca, juros realmente algo assim absurdos, mas a gente espera, né, que o São Paulo possa dar a volta por cima e quem sabe não seja nessa temporada, não seja nas próximas aí, mas a gente tem uma expectativa realmente muito boa, né, para os próximos anos do São Paulo, né? Tomara que melhore, o ano do centenário tá chegando, quem sabe não nos reserve algo assim que vai entrar para a história,
positivamente, né? Porque pode, né, muitas coisas entrar para a história negativamente, igual o início desse ano, igual as últimas temporadas, mas quem sabe não entremos aí para a história positivamente perto aí do ano do centenário do clube. Fechou, rapaziada? Então, ó, se você é novo aqui no canal e quer ficar por dentro de todas essas novidades diariamente, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal. Se você ainda não se inscreveu, não perde tempo. E para todo mundo que está nos acompanhando até aqui, deixa o like no vídeo e os comentários sobre os assuntos que a gente falou. Fechado? Fiquem com Deus. Grande abraço. Valeu!